Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast semanal aqui na Exame. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui com o meu colega João Malar. Oi, gente. Hoje colocaram a dupla dinâmica aqui para apresentar o podcast. Vamos ver o que vai dar, né? E a nossa convidada, que é a Juliana Felipe, e ela lidera a operação da Paxos na América Latina. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui. Prazer é nosso. O prazer é nosso. Bom, Juliana, acho que a gente já pode começar falando um pouco de Paxos, né? Para quem não conhece, é uma empresa assim com bastante destaque, experiência no mercado cripto. Então, conta pra gente como é que é liderar a operação da Paxos na América Latina, o que vocês estão fazendo, quais são as iniciativas. Legal, para começar uma correria. Bem, a Paxos é uma empresa americana, é uma empresa de infraestrutura de blockchain. Se a gente pensa no mercado, é a mais regulada globalmente. A gente tem infraestrutura de blockchain, mas se a gente pensa nas aplicações práticas, né, soluções que a gente tem hoje no mercado, diria que a primeira é o Crypto as a Service. A Paxos, ela foi a primeira a ter um Crypto as a Service regulado nos Estados Unidos, escolhido por PayPal, Nubank, PicPay e outros players no mercado. Então, é um player muito inovador nesse sentido. E o que a gente oferece dentro de Crypto as a Service? A gente pensa na custódia das chaves, na custódia do lastro, na parte de compliance, legal e principalmente a parte da exchange, dos APIs, né, a parte de tecnologia, para garantir que clientes B2B como Nubank, PayPal e outros consigam oferecer crypto trading para os seus clientes. Essa é a primeira aplicação. Se a gente pensa em stablecoins, é o nosso segundo uso de caso, e mesmo se a gente pensa no blockchain, né, o primeiro uso de caso vem como cripto e o segundo como stablecoin, com perfil menos volátil e com vários usos de caso a serem criados no mercado. A Paxos, ela é extremamente regulada também na emissão desses tokens. Hoje a gente tem lastreados a dólar o SDP, que é emitido e gerenciado pela Paxos. A gente tem PYSD, que foi um grande lançamento no ano passado, Que olhando é o da para PayPal, né? parceria da PayPal, exatamente, onde a gente emite o token, mas a gestão desse é do PayPal, é um white label, digamos assim. E também o PaxD, que é o ouro tokenizado, que hoje é muito usado como ativo de Legal. investimento. Então, se a gente pensa em tudo isso, dois diferenciais que eu gosto de compartilhar. Em Crypto as a Service, fomos os primeiros a realmente ter de grandes players que não quiseram fazer in-house, quiseram ter um parceiro especialista regulado para otimizar o lançamento. E em stablecoins, a Paxos hoje é a primeira regulada multi-jurisdictions, ou seja, em vários países. A gente hoje é nos Estados Unidos, em Abu Dhabi, Singapura. Estamos alinhados à questão das VASPs, os requisitos das VASPs para a futura regulação brasileira. E olhando para chains, hoje a gente trabalha Ethereum, mas a gente recentemente conseguiu ter a primeira stablecoin regulada em Solana, que é o SDP. Então, super bem posicionados e inovando aí nessas duas frentes de infraestrutura. Essa já é aquela resposta que o desdobramento já é o podcast inteiro, né? Cada coisa que falou. Mas, então, por exemplo, hoje quando uma pessoa abre o aplicativo do Nubank, ela vai, por exemplo, comprar Bitcoin, no fundo ela está usando uma tecnologia da Paxos, Perfeito, que está sim. disponível dentro do Nubank. Sim. E aí vocês fazem, por exemplo, a custódia dos ativos que são comprados ou vocês só oferecem infraestrutura? Como que funciona? Perfeito. A Paxos tem esse conceito de one-stop shop, então hoje a gente oferece a custódia das chaves, a custódia do lastro, e além disso, a API, a gente não trabalha o user interface, cada player vai usar, né, Do de jeito acordo que com as quiser, né? funcionalidades, exatamente, para que tenha realmente essa flexibilidade. E a gente olha para toda a parte de compliance legal, muito alinhado ao se o nosso cliente, ele é regulado, ele tem a licença correta no país para que possa oferecer esse serviço. Sim. A Paxos, ela sempre foi muito focada em regulação. O nosso CEO sempre fala que a única forma de você chegar em mainstream é através de regulação, criando regras claras, com oversight, com a supervisão de reguladores prudentes. Então, é assim que a gente opera desde o início. Legal. E vocês têm clientes, assim, bem grandes, né? Acho que Nubank é um nome que a gente pode destacar. E isso reflete também um pouco da adoção dessas empresas grandes do mercado tradicional, digamos assim, em cripto. Então, eu queria que você contasse um pouco mais como é que foi isso, né? Como é que vocês chegaram em empresas como o Nubank, como que vocês desenvolveram, né, esse serviço de Crypto as a Service e como que ele atende tão bem as demandas dessas empresas. Perfeito. Digamos que, se a gente pensar no conceito, antigamente, todo mundo investia em
ações de empresas, né? Antigamente, ação da Petrobras, né? Eletrobras, outras empresas. E aí você investiu o seu dinheiro garantindo que a governança dessas empresas fosse positiva e o seu dinheiro tivesse rendimentos interessantes. Hoje, cripto oferece a possibilidade de você ter um acesso muito mais fácil a uma tecnologia onde você vê os usos de caso, você entende o potencial e realmente investe em algo que você acredite, né? Então, começou numa onda meio Robinhood, mas ao longo do tempo já se criou muito compliance, muitos processos para garantir que a gente reduza o usuário à exposição aos riscos de ser mais descentralizado, né? Quando a gente começou a trabalhar com o PayPal, com o Nubank, eles foram muito visionários em lançar esse produto. O que os bancos hoje entendem é que cripto, e aí com as ETFs, que a gente até pode falar um pouquinho melhor, trouxe o mercado tradicional a aprovação oficial desse ativo. Então, realmente, né, quando você tem um player como o Itaú, que lança Ethereum e Bitcoin e coloca no mercado que foi pela demanda dos clientes, existiu uma nova tecnologia que realmente foi adorada pelos entusiastas e como a gente consegue trazer isso com proteção ao consumidor e acesso mais fácil. Então, no geral, entendo que são bancos muito bem posicionados, que entenderam que eles queriam entender e garantir 100% da demanda financeira dos seus clientes e, por isso, oferecem cripto. Um ponto muito legal que eu gosto de reforçar é quando a gente pensa numa economia desenvolvida, a gente pensa em oferta e demanda. Então, no geral, o que uma sociedade quer com inclusão financeira, né? Que todo mundo ganhe um dinheiro mínimo para ter uma vida digna e que esse dinheiro possa ser trocado de forma fácil. Através de pagamentos, e a gente pensa no Pix, que ajudou muitos pequenos comerciantes a monetizar o seu negócio via WhatsApp, né? Enfim, e outras formas. E hoje, o que a sociedade precisa? A tecnologia, a internet, evoluiu a forma como a gente se comunica, como a gente vive, todas as nossas demandas. E o sistema financeiro ainda está em cima de uma plataforma muito antiga, que não atende essa necessidade instantânea, digital e segura. Aí vem o blockchain, vem cripto. Uau, você pode transacionar a hora que você quiser, você tem a facilidade de trocar. O trading, eu vejo como o primeiro uso de caso para uma economia tokenizada, para você ter facilidade de usar o token da forma que você quiser. E se a gente pensa em tudo isso, hoje a gente precisa dar liberdade para as pessoas usarem o que for mais interessante e poder ter a facilidade de... Hoje, infelizmente, a gente tem alguns usos de caso, por exemplo, que cripto, stablecoins vêm criar nesse novo mercado, essa nova economia tokenizada. Vou dar 2 exemplos claros, assim, né? Você tem investimento, D1, D3, você quer realmente... Hoje eu quero pegar esse dinheiro, transformar em outra coisa. Nesse momento, eu quero comprar um carro. Você fica muito limitado ao horário bancário, horário comercial. O que hoje, para uma sociedade que vive num clique, não muito sem faz sentido, né? o menor sentido. Então, se a gente pensa, por exemplo, recentemente, eu tenho dupla nacionalidade, brasileira e alemã, e o meu filho recebeu o certificado. Estava na Alemanha, eu precisei fazer um pagamento para a Alemanha com um grande banco de TradFi. E eu demorei 5 dias úteis para conseguir, através de uma mesa de câmbio manual, colocar um código num documento, enfim. Então, isso não faz o menor sentido. Então, se a gente pensa em pequenos usos de caso, né, demandas do brasileiro, que hoje cripto, stablecoins e todas as aplicações no blockchain vêm resolver, tem muita coisa que vai ser criada, mas no final das contas, sempre tentando trazer, primeiro, que o banco consiga olhar, entender e facilitar 100% da vida financeira dos seus clientes, e em segundo passo, realmente, usos de casos que facilitem pagamentos, movimentos e utilizações do dinheiro, que hoje precisa ser mais digital, no que realmente se diz o conceito de digital. Você falando sobre isso, eu imaginei daqui a uns 20 anos em que a gente vai falar, olha, há um tempo atrás a gente demorava 5 dias, precisava ir no banco, no câmbio. Porque são realmente coisas que a gente meio que se acostuma, né? Sim. Porque é o que tem hoje. Mas se você parar pra pensar, não faz muito sentido, né? E que a tecnologia blockchain, ela meio que surge pra solucionar isso. Por que você acha que a gente ainda tem uma adoção que ela, claro, tem crescido ano a ano, mas a pessoa poderia questionar, bom, se ela é a solução ao problema, por que todo mundo já não tá usando, né? O que tá faltando nesse processo? Exato. O Banco Central vem tendo uma posição muito colaborativa, muito inovadora, né? Olhando para o Pix, resolver o problema de pagamentos dentro do país. Agora o blockchain, né? Olhando para o Drex, vai resolver outras inclusões. Por exemplo, ter mais facilidade em investimentos que antes você não conseguia ter, você partilhar ativos como um apartamento,
financiamento, você conseguir comprar uma parte de um apartamento, você poder usar menores valores como crédito e não, por exemplo, dar a sua casa para o empréstimo, e sim usar o investimento que você tem. Então, o primeiro passo, né, se a gente conversa com o Banco Central, com players do mercado, a gente está colocando o mercado de capitais numa plataforma de tecnologia, num layer tecnológico, para que a gente possa começar a movimentar esses ativos da melhor forma possível. Quando a gente fala de interoperabilidade, que é um ponto do trilema do Banco Central, existe a interoperabilidade técnica, que com o tempo vai ser resolvida. Hoje a gente tem, enfim, pessoas de desenvolvimento, players muito bem posicionados em um nicho muito colaborativo. Então, quando me perguntam muito sobre quem são meus concorrentes e tudo mais, existem concorrentes em custódia, existem concorrentes em emissão de stablecoin. Mas se a gente olha o mercado, todo mundo conversa, tenta criar junto. Então, hoje pode ser um concorrente, amanhã pode ser um parceiro, para criar um uso de caso empoderado para o mercado e realmente mudar a realidade dos brasileiros, ou enfim, da sociedade global. Então, dito tudo isso, eu vejo que existe interoperabilidade técnica que a gente vai resolver, mas a interoperabilidade jurídica é o grande desafio. Hoje o Brasil está se posicionando como um benchmark super bem sucedido, mostrando para o mundo que é possível inovar e de uma forma muito cautelosa, né? Existe todo o projeto do Drex, os testes, os pilotos, todos os players do mercado estão presentes, trocando ideias, fintechs, grandes bancos, neobanks, então isso é muito bacana, mas a gente tem aí o desafio no segundo momento de conseguir criar aí uma política global. E a Paxos vive muito isso, né? Hoje a gente conversa com muitos reguladores para compartilhar a nossa experiência de ser um Trust Charter nos Estados Unidos. A gente fala muito de, até pensando na regulação do Brasil, da regulação, da segregação patrimonial, onde a gente já trabalha nos Estados Unidos dessa forma e sempre trabalhou. E outros países que a gente vê que tem processos diferentes, mas tendo um objetivo em comum, que é realmente trazer mais capacidades financeiras, inovar essa tecnologia para reduzir os intermediários e garantir usos de caso globais. Cripto começou globalmente, né? Como uma criptomoeda onde você podia, de qualquer lugar do mundo, ter acesso. E por que não outros usos de caso que facilitem isso? Você comentou essa questão da segregação. Para quem está ouvindo a gente, né, a ideia da segregação é que, por exemplo, se eu sou um investidor e eu coloco algumas criptomoedas, comprei criptomoedas numa corretora, a corretora vai fazer a custódia, né? Só que a corretora tem que separar o que é o dinheiro dela, que ela pode usar, e o que é o dinheiro do investidor, né? E foi interessante porque quando a gente aprovou a regulação aqui no Brasil, ele é um tema que chegou a entrar no Senado. Exato. E depois foi retirado na Câmara, né? Quando o projeto foi aprovado. Por que você acha que tem essa... A gente teve essa resistência, vamos dizer assim, e segregação acabou ficando de fora? E se você acha que a gente agora tem uma oportunidade da segregação voltar? E qual que é a importância da segregação, né? Porque às vezes a gente entra nesse debate e esquece que tem que dar um passo atrás, né? De falar por que é importante ter a segregação. Perfeito. No momento, eu acho que o mercado falou que realmente segregação naquele momento não era o melhor caminho. Por quê? É mais caro, é mais complexo, realmente limita a empresa, né, que está custodiando o dinheiro a ter um volume maior para transacionar e principalmente para ter, né, olhando as reservas, ele tem um rendimento em cima daquilo, então realmente limita mais, mas é o correto a se fazer. Assim, a Paxos sempre operou dessa forma. A gente teve até um caso recente, né? A gente é regulado pelo DFS, né, que é o Departamento de Financial Services dos Estados Unidos, em Nova York, e a gente sempre trabalhou dessa forma. Então, eles ditam que tipo de título a gente pode comprar, sempre de curto prazo, para garantir que se todos os usuários resolverem retirar o dinheiro, resgatar o dinheiro no mesmo momento, a gente tem o dinheiro disponível, tá? Esse é um exemplo, por exemplo, de BUSD no passado, que foi uma stablecoin, né, que nós tínhamos, e que a gente conseguiu fazer o resgate de 8 bilhões e 48 horas, porque o dinheiro estava lá para o usuário. Então, qual a importância da segregação patrimonial? Hoje é muito bacana ver o mercado Bitcoin e a Bcrypto realmente se posicionando, né, defendendo isso na consulta pública recente do Banco Central, porque, na verdade, a gente vai dar direito ao usuário de ter esse dinheiro numa conta para ele e não na conta da empresa. Hoje existem, infelizmente, casos não tão bem sucedidos, como FTX e outros, que usaram o dinheiro de forma indevida. E quando a gente investe em cripto ou em qualquer outro ativo, a gente sempre tem que olhar quem é o player que está transacionando, aonde está o meu dinheiro, como ele está sendo gerenciado, que muitas vezes o usuário acaba não tendo essa abertura e
essa curiosidade de estudar um pouco mais. Então, a segregação patrimonial é como a Paxos sempre operou. A gente já teve muitas conversas com reguladores globalmente sobre o assunto, que é como a gente opera e é como a gente acredita que seja feito. Imagina que uma empresa super bem sucedida um dia pode falir, pode ter alguma insolvência financeira e como a gente vai garantir que o usuário sempre esteja protegido. Por isso que, olhando para o momento de regulação cripto, que é um passo importante do Banco Central, eu vejo como algo que seria muito positiva se aprovada. Então, e você falou muito sobre casos de uso e o perfil, né, da população que está aderindo a cripto em diversos países que vocês atuam. E aí, quando a gente pensa nas facilidades que cripto está trazendo para a gente, né, de não ter que fazer uma transação que demora 5 dias para acontecer de verdade, a gente pensa também no outro lado, né, que a gente vê um perfil do brasileiro em específico mais ali para o lado do investimento, que vê o Bitcoin, assim, multiplicando de preço, assim, milhares de vezes e pensa, quero investir nisso porque eu quero ganhar dinheiro, né? Não necessariamente tá focado ali em ter uma transação rápida, até porque aqui no Brasil a gente também tem a facilidade do Pix, né? E tudo mais. Então, eu queria saber um pouco a sua opinião sobre isso, como é que vocês estão fazendo para atender a esses tipos diferentes, né, de público que tá aderindo cripto ou ainda tem o potencial de aderir, e até a visão das empresas que vocês estão trazendo serviços para cripto aqui no Brasil e em outros países também. Como é que funciona isso? Bacana. Na verdade, quando a gente oferece um Crypto as a Service, a gente tem uma exchange, a gente pode rotear para outras pool de liquidez, né, para o nosso cliente. E hoje a Paxos tem, em média, 20 a 22 tokens, que tem todo um due diligence para estar ali. Hoje a gente tem milhões de tokens, mas a nossa seleção é muito dos que têm lastro, que são realmente, né, confiáveis, olhando para todo o histórico, para todo o posicionamento, né? Hoje tem muito shitcoin, coisas assim, que a gente evita incluir no trading dos clientes. E existe um olhar para o mercado dos nossos players B2B, dos nossos clientes, para entender o que a população quer e entender quais que fazem sentido colocar ali no portfólio. Olhando para a América Latina, o Brasil até que está no momento consistente. Se a gente pensa em Argentina, outros lugares, muita gente coloca em cripto para realmente questão de inflação, né? Hoje, se você tem um peso, você não sabe quanto vai valer no final do dia, e acaba existindo uma dolarização, e aí por isso eles acabam investindo em outras tecnologias ou até em stablecoins localmente. Mas se a gente pensa em usos de caso, o Bitcoin e o Ethereum são realmente uma reserva de valor, né, investimento para ganhar dinheiro. E acho que as stablecoins vêm para resolver outros usos de caso. Por exemplo, a volatilidade de cripto não possibilita pagamentos, por exemplo. Internamente, a gente já tem o Pix. Mas se a gente pensar, né? Eu soube de um caso recente de uns testes de cripto para pagar restaurante e tudo mais. Como é que você vai, né? Vai ter que mudar o preço todo dia? Imagina para o comerciante que vai lidar com cripto dessa forma. Então, a stablecoin, ela vem pareada a dólar, com uma previsibilidade, onde você consegue ter um melhor controle do quanto cobrar e do valor justo de uma transação financeira, né? Além de reserva de valor. Hoje nós temos algumas stablecoins pareadas a reais, a Paxos não opera fora do dólar ainda, né, com ouro e dólar, mas se a gente pensa em dólar, é a moeda mais estável hoje no mercado. Então é interessante, às vezes, você ter um investimento em dólar para garantir que você não vai ter perdas, ou que se você, enfim, viajar, né, o dólar já está na cabeça. No Brasil tem uma febre aí de contas internacionais, você vê que o dólar tem um valor muito grande para o brasileiro pela estabilidade, mas que de alguma forma falta uma tecnologia, uma forma mais segura de você investir. E você falou até das contas internacionais, eu queria saber qual que é a sua opinião, né? Você acha que as stablecoins, elas trazem vantagens sobre as contas internacionais? E qual que é o potencial disso no mercado brasileiro? Bacana. As contas internacionais estão se posicionando para uma demanda que existia do turismo, né? De você realmente viajar e ter a moeda que for mais favorável para onde você estiver indo. As stablecoins, elas estão mais early stage, né? As stablecoins, elas vêm como... Eu vejo as stablecoins como o futuro do dinheiro. Por quê? Elas vão poder ser pareadas com reais e outras moedas, euro, mas o dólar ainda é o mais desejado, onde você consegue realmente ter uma estabilidade, você tem os smart contracts para programabilidade, você tem várias coisas no blockchain que hoje você não tem ainda
A conta internacional é uma forma diferente de você conseguir pagar em dólar em outro país. Ainda existem FIIs de câmbio, ainda existem... É formulado diferente e eles estão se posicionando super bem. Eu acho que estão realmente atendendo uma demanda do mercado. Mas a stablecoin vem com o poder de ser o dinheiro do futuro. Muita gente me pergunta, CBDC e stablecoins. Se um vai acabar com o outro, né? Exato. E a minha visão não. Se a gente olha para o Banco Central, vai ter lá o Drex, né? O real digital. O Drex vai ser o lastro para os bancos. O banco vai ter todo o crédito do usuário e proteção do usuário com o seu contrato comercial. E ali ele vai decidir qual token ele vai usar, qual stablecoin. A gente pode pensar no futuro que cada banco tem a sua. E aí ele pega esse lastro que é real digital, transforma num outro nome, né? Ele faz essa transação que volta no CryptoTrade, no trading. Você consegue ter liberdade de usar o token que for mais interessante. Como hoje a gente acaba usando em programas de rewards, né? Prefiro usar esse porque faz mais sentido. Ou cashback no banco X, ou confio no banco mais, Y. né, em quem tá oferecendo. Exato. Então, aí vai ter a facilidade de cada usuário ter a flexibilidade de usar o que faz mais sentido. Mas a fonte de lastro do Banco Central continua o mesmo. E nesse futuro que você enxerga até vários bancos tendo sua própria stablecoin, e vocês oferecem também stablecoins em iniciativas de white label, eu queria que você contasse um pouco mais as suas expectativas sobre isso, né? Você acha que bancos vão poder fazer suas stablecoins com white label da Paxos? Como que vai ser isso? Bacana. Hoje a gente tem com o PYSD e a gente vem performando muito bem. Acho que a gente se posicionou de uma forma muito positiva. Muitas pessoas perguntaram por que PayPal lançou uma stablecoin se já tem todos os meios de pagamento. Sim. Mas ele entende que é o futuro e ele quer garantir que ele esteja à frente do mercado. Hoje o nosso foco é realmente empoderar a PYSD, o SDP também, que é a emitida e gerada pela Paxos, e também PAXG, que é o ouro tokenizado. Se a gente pensa em ouro tokenizado, em real world assets, né? Ativos reais tokenizados, o ouro é um deles. E o PAXG funciona de uma forma muito interessante. Existem cofres em Londres com ouro, você faz o trading. Se você quiser resgatar, você pode, mas 1% dos investidores resgata de uma forma fácil. Interessante, até a B3 agora está descontinuando, né, a parte de ouro à vista, então pode ser algo interessante. Mas voltando para o white label, o nosso foco agora não é fazer para todos os players. A gente sabe como fazer, a gente sabe como fazer um regulado, mas acho que o momento da Paxos hoje é pegar tudo que a gente construiu, que foi muita coisa, entender o que a gente consegue criar em cima disso e ter usos de casos efetivos. Se a gente pensa em demandas do mercado e potenciais que a gente identifica, remessas internacionais, pagamentos internacionais, outras formas de realmente transacionar o dinheiro que ainda não foram solucionadas. Você tocou no ponto que eu queria puxar o gancho, que você falou, por enquanto a Paxos não tem uma stablecoin de real. Isso tá no radar de vocês em algum momento lançar? Ou, por exemplo, falta uma demanda de clientes, falta regulação? Como que é esse ponto? Na verdade, como eu mencionei, regulação é um ponto fundamental. Perfeito. Hoje no Brasil a gente não tem ainda uma regulação cripto e stablecoin vai ser uma segunda rodada. Então a gente sempre vai olhar para jurisdições que estão 100% reguladas, onde a gente consegue fazer o processo extremamente alinhado para garantir que isso seja feito. Por enquanto a gente tem dólar e ouro e é como a gente pretende seguir, criando usos de caso em cima das que a gente já tem para esse ano. E algumas pessoas poderiam perguntar, porque, por exemplo, a principal tese de valor do Bitcoin é ele ser o ouro digital, né? E aí alguém poderia perguntar, bom, mas você já tem o ouro digital, por que ter o ouro tokenizado, né? Isso tem a ver com o perfil, por exemplo, do investidor, ou tem realmente diferenças de você oferecer o ouro e o Bitcoin como reserva de valor? Como que é essa questão? Perfeito. Vai muito do estilo do investidor. Tá. Eu estava vendo um reporte da Ambima, que saiu essa semana, mostrando que pela primeira vez a poupança perdeu o percentual de mercado. Olha só. Então, as pessoas estão mudando a forma de investir. Cripto e ouro são opções diferentes. O ouro, historicamente, tem valor emocional, tem valor de reserva, e era mais difícil você gerenciar ouro, né? E o ouro tokenizado permite essa facilidade. O Bitcoin tem uma outra volatilidade, um outro uso de caso, uma outra tecnologia, uma outra opção de investimento.
Hoje eu não sou financial advisor, né? Eu não posso Sim. sugerir que as pessoas investam num ativo ou no outro, não tenho formação nem certificação para isso. Porém, quando você pensa em diversificar o portfólio, você tem todas as opções e você vai testando o comportamento de cada uma delas. Novamente, todos os ativos são especulatórios, então ele pode subir, pode descer. Existem projeções de mercado, mas você nunca tem a certeza de onde você vai ganhar dinheiro. Senão, todos nós estaremos ricos, né? E saberíamos a Sim. fórmula mágica. Estaremos nas Bahamas nesse momento, né? Exatamente. Então, eu vejo 2 ativos diferentes, como a gente tem vários outros fundos de investimento, opções para que as pessoas possam investir, mas cada vez mais sendo algo que faz sentido para o estilo de investimento desse usuário, né? E que realmente tem um lastro onde o usuário possa ter confiabilidade. E falando até nesses investimentos mais tradicionais, como o ouro, você acha que o mercado cripto ele tem atratividade o suficiente para trazer o investidor que está lá comprando ouro, que está comprando dólar, e não necessariamente tem vontade de investir em Bitcoin, Ethereum e tudo mais, mas ele pode vir a investir em ouro tokenizado, stablecoin de dólar? Você acha que o mercado já tem atratividade para isso? Bacana. Acho que estilo de investidor é estilo de investidor. Eu acho que sempre vai ter uma parcela que não vai se adaptar, tem uma parcela que sim vai aderir. E o movimento de grandes bancos oferecerem, realmente trazendo confiança, entendendo que o mercado tradicional aceitou aquele ativo como ativo oficial, então você teve grandes players. Se a gente pensa no Nubank, até Itaú lançar, nossa, eu me sinto confortável. Se eu tinha uma conta no Itaú durante 20 anos, poxa, eles estão oferecendo, é porque eles acreditam que isso seja algo validado e seja seguro. Se a gente pensa no ponto das ETFs, ela trouxe ainda mais uma aprovação do mercado financeiro tradicional, que isso é validado. Então, tudo isso traz mais abertura. Educação é um ponto fundamental. Hoje a gente está no momento de educar o mercado, mas ainda falta muito para a gente conseguir esclarecer diversos pontos para que a população se sinta segura. Por isso que é tão importante esse passo do Banco Central como regulador. A gente acredita que existe uma primeira versão da regulação metade do ano, junho, julho, para garantir que assim que tenham as regras claras, o usuário vai se sentir muito mais confortável de investir e entender que aquilo faz parte de uma economia aprovada pelo governo. Você tocou nesse ponto do ETF, né? Eu e a Mari, por exemplo, a gente tá há semanas só falando desse ETF, é o assunto do mercado, né? Mas como vocês na Paxos receberam essa aprovação e as primeiras semanas de desempenho, né, dos ETFs? Porque eu fiz uma entrevista com o Eric Balchunas, né, que é da Bloomberg, e ele falou que o desempenho foi muito bom, mas ficou meio que escondido por causa do que aconteceu com a Grayscale, que começou a perder muito investimento, né? Como que vocês têm feito essa avaliação? Exato. A gente tem mais de 4,6 bilhões, né, em investimentos em ETFs, então digamos que está sendo positivo. Tem alguma coisa ali, né? Exatamente. São grandes players extremamente confiáveis, a gente volta na confiança, que realmente estão investindo, né, em Bitcoin. Minha visão, tá? Vai subir, vai descer, como é o formato do mercado, né? Existe essa movimentação, assim como o Bitcoin. Esse ano vai ter o halving, vai subir, não vai sumir, vai subir, vai minerar a metade, não vai, enfim. Então, tem muita especulação e muitos elementos que hoje vão fazer com que esse movimento seja mais para cima ou mais para baixo. Porém, é uma validação super importante. Acho que é um passo, e até, né, se a gente olhar para a SEC, olhar para a aprovação dos Estados Unidos, eles realmente, no final das contas, depois de muitas fakes e fatos, né, de vai, não vai, realmente entenderam que é importante incluir e que seja feito pelos grandes players que já têm muita experiência. Então, eu vejo como um passo, assim, que não tem volta, sabe? Perfeito. E falando até em grandes players, né, a gente destaca muito a importância, até nas matérias que a gente faz sobre ETF, né, a importância de grandes players, assim, BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, e tá investindo em Bitcoin. E aí, acho que até voltando, né, para as soluções que vocês oferecem para empresas, como é que é esse relacionamento de vocês com essas empresas? O que você está observando de interesse dessas empresas em oferecer Bitcoin, oferecer cripto, ETF, stablecoin? Como é que está sendo isso? Como vender o produto, né, no fim das também. contas. Perfeito. A gente começou com parceiros de peso, então é muito fácil você olhar para o Crypto as a Service da Paxos, com todo o tracking record que a gente tem mais de 20 milhões de wallets na América Latina, então a gente tem aí grandes players com referral muito bom da Paxos como um todo. Se a gente pensa em stablecoin, a gente está no momento de criar usos de caso. Então, muitas empresas querem listar
tokens regulados, Uhum. mas entender que usos de caso eles podem empoderar. E aí entra interoperabilidade, com quais parceiros eu vou me conectar e como eu vou plugar na minha estrutura, nas minhas prioridades de funcionalidade para o usuário para garantir que essa stablecoin seja utilizada. Interoperabilidade técnica, jurídica, Uhum. quais são os países que eu vou transacionar, como isso vai chegar para o meu usuário, o que meu concorrente está oferecendo. Então, em Crypto as a Service, eu sinto que a gente já é muito bem falado, assim, existem pessoas que chegam para a gente, já sabem tudo que a gente já fez, eles querem realmente só replicar o que já está implementado. Já para as stablecoins, a gente listou, principalmente PYSG, que foi a última, né? A gente listou em muitas exchanges, está disponível no Brasil, em outros países, mas realmente agora é entender o que a gente vai criar em cima disso. Uhum. PayPal está olhando muito para DeFi, diversos protocolos, como a gente vai usar para pagamentos, empoderando diversos usos de caso, e a gente tem uma parceria muito positiva. Então, a gente consegue participar desse processo decisório, que é muito positivo. Porém, a gente tem que entender quais são os usos de caso que a gente vai conseguir viabilizar para esse ano. E aí, de novo, cai aonde? Na regulação. Brasil ainda não tem stablecoin regulado, como a gente cria um uso de caso para garantir que esteja 100% alinhado aos processos. Uhum. Hoje a gente tem, né, um escritório de renome jurídico que nos ajuda, que realmente está olhando para todos os detalhes para garantir que a Paxos esteja sempre à frente do que a gente pode criar, esteja 100% alinhado legalmente. E nesse processo que a gente está tendo de regulação aqui no Brasil, vocês tiveram alguma surpresa até agora com o que o Banco Central anunciou? Ou tá meio que dentro do esperado? Tem alguma coisa também que vocês estão esperando específico para stablecoin, né? Que é uma coisa que ainda não é tão falado quanto, por exemplo, Sim. para cripto no geral, né? Como que é? Bem, eu acho que o Banco Central está se posicionando bem. A gente tem uma abertura muito grande com eles e com o mercado, então a gente fala muito. E realmente está tendo um atraso, né? Como, enfim, toda mudança crítica, né? Toda mudança grande, tecnológica, é uma agenda importante, mas existem atrasos. A primeira consulta pública vai trazer muito do que vai ser essa primeira versão no meio do ano, mas não há nada de inesperado. Acho que o grande ponto vai ser entender a primeira versão, ler todos os protocolos, entender como vai se posicionar. E eles estão sendo prudentes. Todos esses testes, todas essas conversas, a gente vê que eles estão aprendendo com todos os riscos e benefícios que a tecnologia pode trazer. Eles estão sendo cuidadosos para criar algo que seja consistente e gere realmente a confiança do brasileiro de utilizar essa nova tecnologia. Mas você acha que a gente já vai ter, por exemplo, agora, nessa primeira consulta, alguma coisa sobre stablecoin? Ou talvez eles deixem para fazer algo específico depois sobre isso? Porque também não é um tema fácil, né, de se discutir. Talvez eles prefiram falar depois sobre. Sim, o Banco Central realmente já colocou que stablecoin vai ficar numa segunda rodada, por ser algo muito novo. Então, se a gente pensa em cripto foi o primeiro uso de caso no blockchain que funcionou, que andou, teve muitos acontecimentos. Agora, stablecoin é mais early stage, então acho que eles precisam entender um pouco mais. Então, eles estão indo por parte. Vamos olhar para cripto, vamos entender cripto, vamos regular. Segundo passo, stablecoin, como se comporta, quais os testes que foram feitos e começar uma nova rodada, o que eu acho que é bem prudente. Então, é mais ou menos assim que eles estão se posicionando. Legal. E você falou também sobre interoperabilidade jurídica, né? E vocês atuam em vários países. Então, eu queria saber como é que está sendo agora para vocês lidarem com essas diferenças jurídicas em diferentes países e quais são as suas expectativas, né? Num futuro aí que isso vai se conectar mais ou vai continuar sendo separado? Como é que você espera que isso aconteça? A minha expectativa é que todo mundo se fale, a gente consiga criar uma global, mas ainda temos aí um longo caminho pela frente. Muito interessante entender, né? A gente começou sendo regulado nos Estados Unidos, depois tirou em Singapura e Abu Dhabi, e Brasil, a gente está alinhado às VASPs, entendendo como vai ser o decorrer do ano. É interessante ver diferentes protocolos, diferentes interesses e diferentes formas de fazer. E a gente consegue juntar nações e conversar sobre o assunto de uma forma muito estratégica, né, inovadora, o que traz para a gente muitos benefícios na hora de criar uso de caso e poder colocar duas nações para criar um uso de caso, por exemplo, de transferências internacionais ou algo nesse sentido. Mas ainda existe muito caminho pela frente. A gente tem aí, essa semana, muita gente falando de El Salvador, né? Então, tem muitos casos que estão tentando, são bem-sucedidos, não são, e a gente precisa entender o que funciona. É difícil algo funcionar globalmente, por isso a gente vai ter que conversar e entender muito os erros e os acertos de cada nação para a gente conseguir construir algo mais unificado. A gente teve, né, ano passado, o MiCA, né, que é da União Europeia, que já é um avanço, né, porque vale para todos os países da União Europeia.
E tem até falado, né, que é o efeito Bruxelas, que uma vez que a União Europeia começa a regular, muita gente começa a copiar a regulação. Você acha que isso pode levar a uma regulação global, entre muitas aspas? Porque hoje em dia não parece que a gente tem um regulador que vai conseguir criar uma regulação global efetiva para todo mundo. Então você acha que talvez se inspirar em regulações leve a isso, né, seja o caminho? O Brasil, pelo tamanho e pelo porte, Uhum. pode ser que ele inspire muitas outras nações a seguir o mesmo caminho, Uhum. espero. Mas eu acho que ainda falta um caminho grande. Hoje a gente tem diferentes culturas, a gente tem guerras rolando em alguns lugares do mundo, Sim. então tem muita coisa acontecendo para a gente conseguir fazer algo global no curto prazo. Uhum. Mas com certeza, Europa você já leva uma parte, Brasil inspira muito também a América Latina Uhum. para movimentar e talvez influencie também os Estados Unidos, que não quer diminuir a inovação, mas talvez foi muito austero no final do Sim. ano passado Tá e correndo agora... um pouquinho atrás, né? Exato, mas também agora estão aprovando ETFs e olhando para um outro prisma. Então, isso é super positivo, com Uhum. certeza. E você estava falando de Crypto as a Service, e a expressão vem do Bank as a Service, né? Que são empresas, por exemplo, acho que varejista é o melhor exemplo, Sim. né? Que começa a oferecer cartão de crédito ou alguns serviços de banco. Mas o que alguns especialistas falam é que não é tudo que é do banco que a varejista, por exemplo, deveria oferecer. Às vezes não cabe, né? Sim. Para a lógica do negócio, para o perfil do cliente. Como que é também essa questão? Porque cripto pode ser usada para muita coisa, né? O que as empresas preferem, ou às vezes o que não encaixa também no perfil da empresa oferecer usando cripto e usando blockchain? Bacana. Se a gente olha para as funcionalidades, inicialmente realmente é o trading. Uhum. E aí tem outras funcionalidades, por exemplo, transferência. Você consegue transferir para wallet de outro player ou não? Como você vai transacionar internamente? Uhum. Que tipo de rewards você vai oferecer dentro daquilo, né? E hoje existem corretoras, né, exchanges que oferecem incentivos, né? Uhum. Você faz um quiz e ganha alguma coisa adicional. Então, tem muitas formas de você monetizar ou trazer benefícios para o usuário. Mas eu diria que a maioria é ter um trading confiável, onde realmente você tem um preço justo para o seu cliente, com um FII que faça sentido para garantir que eles estejam dentro dessa economia. E hoje, muitas das empresas que têm esses serviços, né, eles oferecem, por exemplo, para trading, só entre muitas aspas, o Bitcoin, o Ether e alguma stablecoin. Isso acontece por um medo em relação às outras criptos, ou não tem demanda dos clientes? Por que a gente tem nessa questão? Se a gente pensa nas altcoins, vai do estilo de cada player e dos clientes. Então, hoje eu vejo muitos bancos fazerem pesquisas entendendo qual é o token que os usuários têm interesse. Uhum. E aí você olha o lastro e todo um due diligence que é feito para entender quais que vale a pena, quais que realmente vão trazer uma reputação positiva para o banco. Hoje tem muitos tokens, alguns vão ter uma saúde a longo prazo, outras não vão ser sustentáveis a longo prazo, né? Então, é muito importante ter essa análise. E os bancos estão com cautela, né? Você vê o Itaú, que foi Bitcoin e Ethereum no primeiro momento. Você vê outros players que já têm algumas altcoins que fazem sentido e que o seu usuário, né? Até comentei de Solana, que hoje está fazendo um grande investimento no Brasil. A gente emitiu o primeiro stablecoin regulada em Solana. Solana hoje é um ativo que realmente você vê um destaque específico por causa dos usos de casos, do potencial. É um smart contract mais leve, né? Para pagamentos e outros usos de caso. Então, as tecnologias, elas vêm se empoderando e os players vão entendendo qual faz sentido tendo portfólio ou não. No final do dia, é diversificar e portfólio para o usuário final. Falou Solano, o olho da Mari até brilhou. Não, mas falou Solana, mas eu tenho outra dúvida aqui, pergunta polêmica, porque você falou de El Salvador, né? A gente teve o presidente reeleito lá que ele colocou o Bitcoin como moeda oficial de El Salvador, só que os níveis de adoção da população estão baixíssimos, né? Eles têm várias iniciativas, né? Cidade do Bitcoin, praia do Bitcoin, mineração de Bitcoin com energia dos vulcões, mas a população em si não está usando tanto. E aí a minha dúvida você acha que faltou uma stablecoin, faltou uma CBDC em El Salvador, né? Porque eles quiseram já colocar o Bitcoin, que tem alta volatilidade e tudo mais. Você acha que faltou uma stablecoin lá em El Salvador para ajudar um pouco essa adoção? Ou faltou educação? Também. Assim, não vou falar, né, o que foi certo, foi errado. Foram experiências, mas o mais importante concordo. Primeiro tem que ter um entendimento, um aprendizado do que a população precisa. Se não é uma necessidade real, não faz tanto sentido. Realmente você colocar como uma moeda oficial
com muita volatilidade, deixa o povo exposto a realmente como usar essa questão. CBDC e stablecoin já faria muito mais sentido. Você tem previsibilidade, você consegue definir uma tabela de preços para serviços que você vai oferecer. Então, faria sentido também. Então, assim, no geral, acho que todo projeto tem que ter um planejamento. E todo planejamento precisa ter qual é a real dor do usuário final, como a gente operacionaliza de uma forma inteligente, com educação e que seja segura. E talvez valha para os próximos benchmarks ter todo esse estudo prévio. Sim. Vai querer falar do Solana, Mari? Olha, tem bastante coisa acontecendo em Solana, né? A gente tá noticiando bastante, né? A gente teve recorde de transação e os airdrops estão fazendo muito sucesso. Também teve aquele celular cripto que a gente achou que não ia vingar, mas aí agora eles ligaram aos airdrops e tá fazendo maior sucesso. Então, queria saber um pouco a sua opinião sobre isso, né? Você acha que a gente, né? Não vou aqui enviesar a minha opinião, mas a gente tá achando que Solana tá ganhando um destaque, assim, no mercado. E vocês têm a primeira stablecoin regulada em Solana. Então, me conta um pouco mais sobre isso, né? Da onde vocês tiraram essa decisão, né? Vamos fazer um stablecoin em Solana? Quais são as expectativas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Perfeito. Solana foi a primeira chain fora de Ethereum que a gente começou a emitir stablecoin e regulou. Então, esse é um ponto que a gente identificou benefícios e potencial tecnológico na plataforma, com certeza, tá? Cada uma tem um smart contract diferente, uma forma de operar diferente e, com certeza, uma complementa a outra em diferentes usos de caso. Eles estão fazendo um grande investimento no Brasil, né? América Latina para crescimento. Estão sendo muito inteligentes, né? Em estarem presentes, desenvolvimento, airdrops, fazendo um marketing / posicionamento, mas com certeza é uma tecnologia que se parece muito promissora, outras também, mas Solana está tendo realmente um destaque. A gente vai acompanhar ao longo do tempo, né, quais são as outras conquistas que eles vão ter, mas com certeza para Paxos, que é extremamente regulamentada, extremamente visionária, escolher Solana é porque a gente viu benefícios técnicos e com certeza de operação para garantir essa stablecoin regulada. E você acha que, até por conta dessas iniciativas que a gente falou, né, de celular, airdrop, DeFi e tudo mais, você acha que a Solana tá dando um passo a mais para trazer realmente cripto para o mundo real? Pode ser. Aí a estratégia eu fico mais cautelosa para falar. Acho que cada marca tem uma forma de impactar, né? E aí qual é o público-alvo? Cada empresa tem um público-alvo diferente. Eles estão olhando muito para os desenvolvedores e garantir que realmente empresas usem Solana para diversos usos de caso, que é bem inteligente. Mas eu acho que o tempo vai dizer aí as conquistas que eles vão ter ao longo do ano e os usos de caso que eles vão querer criar. Mas tá num momento muito promissor, com certeza. E só para dar um contexto, essa stablecoin vocês lançaram quando na Solana? Em dezembro. Dezembro Começou do a ano ser passado. emitido em janeiro, mas a aprovação regulatória foi em dezembro e foi onde o anúncio saiu na mídia. Legal. E aí, tem uma pergunta que eu acho que é especialmente importante para vocês que oferecem, né, cripto e blockchain como um serviço, que é um debate que eu acho que talvez comece a ganhar mais força nos próximos meses, que é agora com o Drex, por exemplo, aqui no Brasil. O Banco Central já falou que o Drex não é só uma CBDC, ele é uma plataforma também. Você acha que a gente vai caminhar para ter, por exemplo, uma rede blockchain que é oferecida, por exemplo, pelo Banco Central, e aí os bancos, as empresas usam só essa blockchain? Ou a gente vai ter várias blockchains, cada banco tem ou a gente vai ter provedores de blockchains, né? Pode usar aqui o meu blockchain para fazer esse serviço. Como que tá caminhando o mercado, né? Porque cripto é um caso de uso de blockchain, né? Blockchain é uma coisa, se você parar para pensar, bem maior, né? Sim, tem várias formas de ser feitas. Realmente, hoje existem muitas pontes que você consegue criar e APIs entre sistemas para garantir que todas as transações sejam registradas em 2 sistemas diferentes. Idealmente, fica mais fácil usar o Hyperledger Bezel e algo alinhado com o Drex, com certeza. Mas acho que, no final das contas, cada um vai ter o seu, com essas pontes garantindo, claro, testes, segurança e como as informações transacionadas vão de uma DLT para outra. Mas acho que esse é o ponto menos significativo. O mais importante é entender como vai ser o Drex e como vai ser o contrato, né, do lastro do Banco Central com os bancos e os bancos com seus clientes e como isso vai funcionar de forma efetiva. Legal. E como que você espera que seja a interação entre o Drex e as stablecoins? Você acha que vai existir essa possibilidade? Como é que vai ser?
Perfeito. Eu vejo que sim, CBDCs, de novo, né? Fica Banco Central, vai ter o lastro para os bancos, e os bancos vão ter os contratos comerciais com seus clientes. Se a gente pensa em trade, né? Cada uma pode ter a sua ou uma escolhida, que já existe no mercado, e oferecer para o seu cliente, podendo fazer a troca, né? Se tem o Drex, você troca por uma USDP ou um PYSD e usa isso para transacionar, por exemplo, numa compra do PayPal, fora do Brasil, enfim, já estou pensando longe, mas garantir que você consiga ter a flexibilidade de trocar um pelo outro. No final das contas, o lastro vai ser todo em real digital, no Drex, na plataforma, mas os bancos vão entender como eles vão fazer essa transferência de valor para o usuário final e o token cada um vai eleger como o seu preferido mesmo. E por vocês terem essa atuação global, né? Como vocês têm visto o lugar do Brasil em relação ao desenvolvimento de CBDC, né? O quão avançado talvez a gente esteja na comparação com os outros países, né? Brasil não foi o primeiro, mas acho que é o primeiro consistente, né? Tá criando de uma forma positiva, fazendo testes no sandbox. Eu vejo de uma forma muito bacana. Existem alguns atrasos, como todo projeto de grande porte, mas diria que o Brasil é um benchmark em diversos sentidos, né? Inovação, colaboração com o mercado, de fazer um processo estruturado e talvez garantir que não saia no timeline que eles, né, no tempo que eles tinham planejado, mas garantir que quando saia seja efetivo, tenha educação e seja adotado. Então, vejo de uma forma muito positiva, ainda vejo o Brasil liderando aí essa criação de forma mais planejada. Legal. E aí hoje a Paxos ela é regulada nos Estados Unidos, né, Singapura e Abu Dhabi. Tem algum outro país que tem destacado, assim, no olhar de vocês, de, olha, eles estão começando a se abrir mais para cripto, estão indo atrás disso? Porque a gente tem alguns países que são mais fechados. Sim. A China, por exemplo, né, que proibiu quase tudo de cripto. Outros que são mais abertos, outros que estão abrindo, outros que estão se fechando. Sim. Como que é nessa avaliação? A América Latina é um celeiro, né? E aí, se a gente pensa também em Brasil, de fintechs, de investimentos internacionais, Latam, com certeza, no todo, um potencial muito grande. Cada país com uma demanda diferente. Diria que a APEC, né, se a gente olhar, também tem muitas iniciativas nesse sentido, que a gente explora. A gente tem uma área de legal que olha globalmente, né? Todas as questões regulatórias e para garantir que em todos os países que existe uma regulação clara, a Paxos consiga estar, porque a gente pensa globalmente, a gente quer estar presente no mundo todo e garantir que em algum momento faça uso de caso global, assim como o cripto nasceu global, a gente consiga empoderar a inclusão financeira. Então, a gente está sempre olhando, diria que Latam é um ponto alto, mas a gente está olhando o mundo como um todo. Legal. Alguma coisa? Não, acho que ficaria aqui falando sobre stablecoins até. Achei que ela ia falar que ia ficar semana falando que sobre vem. Solana até semana que vem. Não, ó, ele tá exagerando. Não sou tão enviesada assim. Eu tenho que ser neutra, porque eu sou Verdade. jornalista. Mas, enfim, eu ficaria aqui falando até amanhã, mas eu acho que as minhas dúvidas foram todas sanadas. Acho que foi um papo muito interessante, agregou muito, né? Temas que a gente nunca tinha falado aqui no podcast, Acho né? que Crypto as a Service foi a primeira vez que a gente falou. Sim, então, assim, até aproveitar aqui para te agradecer, Juliana, por ter vindo, porque foi muito legal, gostei muito do papo, né, João? Não, foi demais. Muito, muito, muito legal. Muito mesmo. Obrigado por aceitar o convite. Esse podcast já, aquele clima de carnaval, né? Mas a gente tá aqui firme e forte, nem o carnaval nos abala. Então, muito obrigado. E é isso. Não sei se você tem mais alguma coisa para dizer que ficou faltando, dar um recado para quem tá ouvindo. Bacana. Primeiro, obrigada pelo convite. Foi uma delícia estar aqui. Acompanho tudo que vocês colocam. A segunda vez, né, que eu venho aqui nos estúdios com o João. Então, foi muito bom voltar. Assim, quem quiser fazer contato comigo, Juliana Felipe no LinkedIn. Quiser conversar mais sobre o assunto, sou super aberta. É muito, muito positivo, assim, para mim. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse mercado nesse momento no Brasil, porque a gente consegue construir muita coisa e ter por trás uma empresa tão empoderada no mercado e tão respeitada pela inovação e por todo o trabalho regulatório que a Paxos vem tendo nos últimos 10 anos. Então, foi um prazer e sempre que vocês precisarem, só me chamar que a gente conversa mais. Com que certeza. Assunto nunca vai faltar, né? Nunca. Com certeza. Bom, muito obrigada, gente. Muito obrigada para quem tá ouvindo também. E é isso, a gente vai ficando por aqui.